7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, shalom, estamos dando início aqui mais um Cordeiro Cast aqui, diretamente da Escola do Cordeiro, gente. Nós estamos aqui numa maratona profética, todos os dias, minutos, horas, segundos e milésimos de segundos aqui, envolvidos nessa dimensão. Enquanto nós estamos aqui, do outro lado, está tendo ali mais uma pessoa lançando uma palavra profética, ensinando, ativando a ativação profética, né? E trazendo para pessoas que vieram, gente, de várias partes do Brasil. Acredite se quiser. Tem gente de Cuiabá, tem gente de Campo Grande, Curitiba, tem tudo que é lugar aqui conosco, vindo receber essa medida que nós vamos até sábado. Hoje é sexta-feira. E nós estamos nessa medida. Se você, deixa eu ver aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Todo o conteúdo do nosso Cordeiro, Escola do Cordeiro está aqui, tá? Os palestrantes, pastores, profetas, apóstolos, passam por aqui para a gente conhecer um pouquinho da história deles, a trajetória, como chegou essas revelações que eles têm hoje, tá? Então já deixa o seu like, tá? Deixando o seu like, você vai nos ajudar, onde o algoritmo do YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Aprenda que evangelização se resume em comunicação. E se inscreva no canal e compartilhe para o maior número possível de pessoas. Eu vou virar aqui, porque hoje do meu lado nós temos uma pessoa muito especial, que eu quero... Hoje nós vamos ter uma conversa muito top aqui, viu? Lembrando que nós estamos também pelo Instagram do Apóstolo Léo, já tem um monte de gente aqui, sempre que abre o Instagram do Apóstolo, muita gente. Estamos lá, estamos aqui, estamos em todos os lugares, abrindo a câmera. Eu recebo aqui meu querido apóstolo, Henrique Lobo, pastor Henrique Lobo. Pastor Henrique Lobo. Pastor, saúde nossos irmãos aí em nome de Jesus, nessa é a primeira instância. Amém. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É uma alegria e poder compartilhar aí da palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor é da onde? Aqui de São Paulo? De onde que o senhor é? Não, eu sou natural de Governador Valadares, em Minas Gerais. Minas. Segundo mineiro aqui já, hein? Moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa, Espírito Santo. E lá é quente como aqui ou é normal? Lá é bastante quente, né? Bastante? Ela é litoral, né? Mas é bem quente, né? Assim, a temperatura é alta. Aqui então você não estranhou, não. Aqui tá tranquilo. Aqui tá frio para nós. Tá, uxa, é mesmo? Ó, a noite passada que eu senti um pouquinho de frio. Você já vem sentindo dos dias que você está aqui? Não, eu cheguei ontem à noite também. Por isso, na hora que eu cheguei ontem à noite, falei, opa. Mas é tão bom o frio, viu? Dá para jogar uma coberta, dá para colocar uma meia, né? Coisas atípicas do calor, né? Mas lá é bem calor, então. Lá é bem calor. A gente está dentro dos trópicos. Aqui já está para baixo do trópico, na linha do trópico de Capricórnio, né? Então, quando mais baixo estiver da linha do trópico, mais as temperaturas são mais amenas, né? Meu pastor, eu vou lhe chamar de apóstolo e pastor. Nós estamos num assunto muito interessante para tratar aqui. Eu acho que vai ser muito bom. Mas antes, conhecer um pouquinho mais do senhor, né? Fala um pouquinho da família do senhor, do ministério. Eu faço parte do ministério, chama Missão Evangélica Praia da Costa, né? Sou um dos pastores lá. Como é o nome? Missão Evangélica Praia da Costa. Ah, certo. Eu sou um dos pastores lá, né? Sou um dos membros, né? da equipe, né? E eu sou casado com a Nona Salmen e nós temos 2 filhos, né? Um é médico, é pediatra. Que legal. E tem um outro filho, é casado, o médico é casado também com a médica, que é ginecologista. Nossa! E o outro filho, ele é formado em administração e trabalha com marketing, trabalha com propaganda de comidas. E esse que trabalha com marketing, quantos anos tem? Ele tem 26 anos e mora aqui em São Paulo. Já é uma idade que a gente fala da geração Y, alfa, que é a tecnologia, essas coisas, né? E que lugar de São Paulo que ele mora? Esse mora nos Jardins. Olha. E o médico mora em Higienópolis. Os dois são de São Paulo? Os dois moram em São Paulo. Nossa, quando quer ver o pai e a mãe, faz uma viagem.
Bom, o senhor já está aqui, só vai dar uma passadinha na casa de alguém por aí, né? Por aí. Eita, meu pastor, que benção. Pastor, o senhor veio a se converter de berço. Como foi a conversão do senhor? Em que momento? Porque o que nós vamos entrar aqui, muito interessante falar de alguém cristão com esses pontos aqui, viu? Como foi a conversão do senhor? É muito interessante, eu tinha terminado um curso de agropecuária e eu fui fazer vestibular em Belo Horizonte, né, fui morar com meus avós, e a minha mãe... O senhor devia ter quantos anos aí? Eu mais tinha 22 anos. 22 anos. A minha mãe, ela é muito cristã, muito católica cristã, e ela me deu uma Bíblia de presente, né, e eu li a carta de Pedro. Na Bíblia, eu fiquei encantado com a carta de Pedro. Né? Ali foi a minha conversão, né? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra. Quer dizer, a mãe, uma fé católica que era uma época que o católico era muito devoto, muito sério, né? Sim. Questão da fé, da devoção. Esse foi o ambiente que o senhor foi inserido. Esse foi o ambiente que eu fui inserido. Aí o senhor leu sobre Pedro. Li a carta de Pedro. E o que impactou o senhor? Me impactou que a palavra falava assim, primeiramente, vem a fé. Com a fé vem o conhecimento. Com o conhecimento vem a perseverança. Com a perseverança vem a fraternidade. Eu passo a viver bem com as pessoas que estão ao meu redor. E com a fraternidade vem o amor. Né? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O conhecimento chamou a atenção do senhor quando o senhor viu o conhecimento? O conhecimento chamou muito a minha atenção, né? Que era um negócio que eu já vinha trabalhando há muitos anos, né? O senhor gostava de estudar, de ler, né? de repente encontra aquilo na Bíblia, o conhecimento. Encontra aquilo, o conhecimento na Bíblia, né? Que fez uma conexão tudo aquilo, né? O amor ao próximo, a espiritualidade, conhecimento. Sim. Então isso foi muito impactante, assim, na minha vida e na minha conversão. Mas isso ainda era um ambiente católico, né? Não, aí a partir daquele momento ali eu comecei a entender mais a palavra, né? Assim, eu fui buscando mais a Deus e com isso então quando eu fiz o vestibular que eu passei no interior de Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, tinha uma igreja lá presbiteriana, tinha muitos jovens, né? Certo. E era na rua da universidade, que ia para a universidade, e lá eu fiquei lá e foi muito bacana, aprendi muito. O senhor hoje, porque infelizmente as pessoas trabalham com rótulo, mas é mais para a gente compreender. O senhor fez parte de início de uma igreja com pensamento calvinista, né? Presbiteriana, era uma presbiteriana tradicional ou renovada? Presbiteriana tradicional. Tradicional. Hoje o senhor participa de uma igreja que desculpa usar o termo, mas só para a gente entender, uma pentecostal, uma neopentecostal ou uma linha ainda meio que presbiteriana, batista? Não, é uma igreja independente, né? Certo. Ela é bem... É porque eu tenho que rodear o senhor para poder chegar aqui, para entender qual é a linha de pensamento que eu vou estar com o senhor aqui. E essa igreja, essa igreja ela é bem livre, assim, né? Crê nos dons espirituais, certo. Né? Então é bem... ela é bem renovada. Né? Ah, certo. Né? Então ela é única, né? Não tem outros tempos, né? Só tem um. Certo. Tempo. Então é muito bacana isso, né? Assim, você tem essa liberdade do Espírito Santo agir no meio de nós. Pastor, a igreja passa pela grande tribulação, a igreja está passando pela grande tribulação, a igreja não passa pela grande tribulação. Essas são as teorias teológicas, né? Então tem várias teorias teológicas, né? Uma acredita que vai passar, outra acredita que não vai passar, né? E tem os que falam que estão passando. Que estão passando, começou a grande tribulação, né? Então é isso aí, nós temos que guardar, eu penso que a gente tem que ficar pensando assim, para onde vamos, né? Certo. O importante é a fé, né? O importante é nós termos a fé, crer que o Senhor é Deus, que Deus é real, Ele está vivo, não está morto, né? Certo. Então, é gente que trabalha com ciência e trabalha com pesquisa científica. Por isso que eu quero chegar aí para ver mais uma pergunta para a gente entrar aqui. A gente trabalha com pesquisa científica, a gente trabalha com vários parâmetros, né? São parâmetros teológicos. Dentro da teologia e dentro da pesquisa científica, se acaba falando assim, alguma coisa vai acontecer, mas primeiro eu tenho que ficar preparado para
Por que vier, eu estou preparado. Né? Agora, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu estou conversando com doutorado e pós-doutorado em teologia. Então, eu estou pegando essa parte teológica para a gente entrar na linha da ciência, porque nós vamos falar da questão do criacionismo, do evolucionismo. Então, entender? A última pergunta dessas demagogias aqui teológicas. Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou uma pessoa perde a salvação? Se ela está salva, ela pode perder a salvação dela? Não. A carta de Hebreus é muito notório isso, né? No capítulo 5, no versículo capítulo 6, né? Fala muito isso, porque assim, Satanás era um anjo de luz, um anjo da guarda real de Deus, né? E ele não quis. Ele não quis, Certo. mas muito inteligente. Tirou uma terça parte dos anjos do céu. Sim. Né? Então, muitas vezes... Até principados ele tirou de lá. Tirou né? de lá. Então, a mesma coisa nas nossas vidas, né? Certo. Se nós não queremos, se nós queremos, não vamos continuar firmes O livre-arbítrio, no né? livre-arbítrio, vamos continuar com o Senhor. Agora, se eu tenho um chamado, mas eu não quero, aí é decisão minha, eu não quero. Então, eu vou perder a salvação. Certo. Vai depender de cada um. Cada um é Certo. cada um. Cada um dará conta de si mesmo perante a Deus. Né? Então, nesse Temos o sentido mesmo que nós... pensamento, meu pastor, graças a Deus, viu? Tem assim que nós temos que pensar, né, caminhar, né, na nossa fé. Agora eu vou entrar no âmago. O senhor deve ter reparado nas redes sociais que nós perdemos um grande homem recentemente, não sei se o senhor conheceu, Adalto Lourenço. Meu professor. Pelo amor de Deus, é mesmo, pastor? Eu aprendi muito com ele. Nossa, inclusive ele fez com muita propriedade, né? Ele falou sobre a fé e a ciência, que hoje a gente vê que a igreja religiosa, ela diverge, ela separa, fala, não tem como estar junto, mas até por ele defender o criacionismo com muita propriedade, né? O Brasil sentiu, viu? A gente viu nas redes sociais, assim, muitas pessoas falando, comentando, né? Uma grande perca, mas por um grande objetivo que foi chegar ao reino, né? O senhor estudou com ele? Não, eu falo assim, ele é meu professor. Sim, por respeito. Fui muitas vezes nas aulas dele, né? Ah, é? Então o senhor tinha um contato com que... eu assisti muitas presencialmente? aulas dele. Presencialmente. Nossa! Assisti algumas aulas dele. E alguma coisa que ele passou... o senhor teve algum choque de falar assim, epa, peraí, alguma coisa um conflito pelo que o senhor estudou e de repente, porque ele trazia a fé ali também. Ou o senhor já tinha a mesma linha de pensamento dele quando se deparou com ele? O princípio sim, eu tinha a mesma linha de pensamento, mas depois Certo. que eu tive essas aulas com ele, que eu assisti essas aulas dele pessoalmente, eu acho que turbinou, né? Ah, é mesmo, pastor? Puxa vida. Inclusive, para mim estudar um dos rios que eu estudei, né, que foi o Rio Colorado, a Bacia Hidrográfica do Colorado. E aí um dia ele falou assim comigo assim, não, mas o Grand Canyon formou em 72 horas. Aí eu fui estudar o Grand Canyon, né? Eu penso também que o Grand Canyon formou no máximo em 15 dias, não mais do que isso. Meu Deus, pastor. Se você pegar a barragem de Brumadinho, né? A barragem de Brumadinho, quando rompeu agora em 2019, né? Lá na mina de Feijão, em Minas Gerais, aquele rompimento, né, da barragem, assim, aquela cena da barragem rompendo. Imagine o grande lago salgado americano, né, que cobria 8 estados americanos, né, assim, o Wyoming, o Idaho, o Utah, Nevada, Colorado, Novo México, Arizona, a Califórnia, né? Esse lago que formou tão grande na quebra da Pangeia, né, que a Pangeia, para mim, ela não foi um fenômeno assim, plástico, né? 120 milhões de anos, né? Para mim, ela foi elástica, né? Pá, de uma vez na pancada, né? Assim, o rompimento da Pangeia, né? Então, um momento que ela rompe, que ela quebra... Nós estamos falando de Brumadinho. Não, eu estou falando... Brumadinho foi... Citação. Eu trouxe uma citação. Certo. Eu estou falando do rompendo o América do Norte da Europa, separando os continentes, né? Então, quando o continente americano ele faz esse mergulho no Oceano Atlântico, ele sobe,
que ele encosta na falha geológica do Pacífico, que cresce as montanhas rochosas, atrás das montanhas rochosas formou esse grande lago salgado, Certo. cobrindo 8 estados americanos. Então, essa água desse grande oceano, que ficava com maré alta, maré baixa, então ia depositando areia, o arenito ia depositando. Quando o continente parou, as algas começaram a morrer e formou a camada calcária, 14, 16 metros de calcário. Nossa. Né? Então, entre o estado de Utah e o estado do Arizona, você tem essa camada calcária. Né? E lá em Nevada, você tem muitos movimentos vulcânicos por debaixo da terra, que em um momento ele rompeu a crosta terrestre, um desses movimentos vulcânicos. Né? E foi justamente ali na região onde hoje é a barragem de Rotterdam, né? Perto de Las Vegas. Né? E ali, então, o lago rompeu ali e extravasou água, levando terra, né? para todo o sul do Arizona, até entrando dentro do México e formando o Golfo da Califórnia. Né? Então, todo esse depósito de terra do Arizona e do México até o Golfo da Califórnia veio todo de dentro do Grand Canyon. Nossa. Né? Então, hoje o Grand Canyon é formado e o Grande Lago Salgado ele é restrito no Salt Lake, em Utah, na frente da cidade de Salt Lake City. Nossa. Né? Agora, uma colocação minha, um ponto de vista meu, me corrija em algum ponto ou todo ponto. O dilúvio, né, que aconteceu, que muitos falam em 40 dias, impossível ser 40 dias de chover, a gente tem provas que foram muito mais 40 dias. A Terra toda junta, os continentes, e a Bíblia fala que haviam águas submersas, águas embaixo. Essas águas, eu vi já doutores dizendo que eram jatos de mais de 30 mil metros de altura que rasgaram as placas tectônicas e abrindo os continentes. O que o senhor pensa disso? É muito interessante, primeiro lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 7, quando Deus fala assim, que haja água sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Né? E quando ele cria a água, ele não fala que... Foi o único dia que Deus não falou que era bom. Ele só falou assim, e assim Deus fez. Puxa, filho. Né? Não tinha me atentado. Porque ele falou que ele já pensava que ele ia, provavelmente Deus pensava, né? Nossa. que ele ia destruir a terra com água, né? Então todos os dias Deus falou que era bom, mas quando ele criou a água, ele não fala que era. Isso é verdade. Que não falou que era bom. Que detalhe né? rico, não fala. Então, eu gosto muito de uma teoria chamada hidroplacas. Eu usei muito nos meus estudos essa teoria. Você tem um magma, você tem um basalto. Em cima do basalto você tinha uma camada de água. E em cima dessa camada de água você tem um granito. E nós moramos em cima do granito. Então você tem uma porção seca, que haja uma porção seca e uma porção de água. Essa porção seca tem 29% da terra. E 71% da terra é oceano. São os oceanos. 29, né? 71. 71% são os oceanos. Então eu gosto muito de uma teoria chamada hidroplacas. E o Sol, ele tem 2 ciclos. Um ciclo pequeno, que é de 11 anos. Ele brilha muito, brilha menos, brilha muito, brilha menos. Vai fazendo curvas, né, o Sol. E tem um ciclo maior de 100 anos, que a cada 100 anos, essas curvas de 11 anos, elas como se elas ficassem curtas, pequenas, né? Essas ondas, né? Uhum. Elas ficassem pequenas. Então, a cada 100 anos, você tem esse fenômeno chamado mínimo solar. O que é o mínimo solar? Mínimo solar. Você tem menos luminosidade dos raios ultravioleta e infravermelho sobre a Terra. Você tem menos manchas solares, menos atividade solar. E com isso, então, outros raios dessa supernova, dessas estrelas que explodem na atmosfera, eles entram na nossa atmosfera, porque quem freia, na verdade, o magma na Terra, são os raios ultravioleta e infravermelho do Sol. Então, quando você tem outros raios sobre a Terra, como se eles estimulassem os vulcões, o magma, ele ficar em máximas atividades. Né? E é interessante que quando você tem o mínimo solar, você tem 2 fenômenos. Quem mora fora dos trópicos, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, você tem assim invernos mais rigorosos,
verões mais quentes e você tem chuvas mais pesadas, né, nessa região. Quem mora dentro do trópico, você tem assim, os períodos secos são mais prolongados, né? E como o Oceano Pacífico ele cobre 35% da superfície da Terra, tem uma época que ele esquenta, uma época que ele esfria. Por que ele esquenta? Porque ele esfria. Até hoje a gente não tem essa... Ninguém tem uma teoria palpável de por que ele esquenta e por que ele esfria, né? Então acaba que quando ele esquenta, os peruanos chamam ele de El Niño. Ah, tá. E esse fenômeno é o Ninho? É o Ninho. Aí o que você tem? No sul do Brasil, vai chover. E no norte do Brasil vai ficar seco. Aí o ano passado, em maio, entrou o El Niño, que vai durar até maio desse ano, de 2024. Quando entrou o El Niño, no Brasil, na região do sudeste brasileira, você teve um período seco muito prolongado. Não choveu em outubro, novembro, dezembro. Veio chover final de janeiro, um pouco em fevereiro, um pouco em março, né? E quando o Oceano Pacífico esfria, então você tem um fenômeno chamado de laninha. Os peruanos chamam de laninha, que ele esfriou, a menina, né, esfriou. E aí no sul do Brasil fica seco e no norte do Brasil chove. Então é muito interessante que em novembro o norte do Brasil ficou seco, os rios da Amazônia ficaram bastante reduzidos, né? E o sul do Brasil, Itajaí, teve 2 enchentes, né? É verdade. Né? Em dezembro teve 2 enchentes na mesma cidade, né? Então é muito interessante que aqui na região sudeste brasileira, entre a cidade de São Paulo e o norte de Minas, da cidade de Montes Claros, a chuva vai vir. Agora, aonde que vai cair, nós não sabemos. A chuva vai vir, mas onde vai cair não sabemos. Ela vai cair com força em algum ponto aí dessa janela aqui na região sudeste brasileira, né? Essa chuva forte em alguma região da parte sudeste vai cair e não tem como prevenir? Não, você não tem. Em toda a parte sudeste não tem como prevenir? Não tem que prevenir com longos dias, né? Você pode saber com 3, 4 dias, às vezes uma semana, né? Mas que vai cair, vai cair. Agora, onde que vai cair mais forte, nós não sabemos. Até hoje não tem uma teoria palpável, né? Matemática, né? Assim, uma estatística, né? Algumas recorrências nós sabemos, né? Eu estudo muito uma bacia hidrográfica chamada Rio Doce, na região sudeste do Brasil, e fica entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A gente sabe que tem uma recorrência a cada 18 anos. Tem uma grande enchente, tem uma grande chuva. Teve 1944, 1962, 1979, 1997 e 2013. E agora 2031 e 2032 vai cair de novo. Um ciclo sempre de 18 anos, a média. Mais média de 18 anos, né? Então, assim, pode acontecer isso. Então, uma teoria que eu gosto muito, chamada, então, de hidroplacas, né? Esse ano aconteceu esse fenômeno. O mínimo solar, que começou em 2019, ele deve ir até a previsão, né, o prognóstico dele é que ele vai até 2053, esse mínimo solar que nós estamos vivendo agora, né? A nossa geração foi premiada, né? Então você vê assim, o que aconteceu em dezembro? Tivemos tivemos o El Niño com o mínimo solar. Nossa! Quando as duas coisas sobrepõem, esse fenômeno só acontece a cada 100 anos. Né? Aconteceu conosco. Então, essa chuvarada de Itajaí, a seca do Amazonas, dos rios da Amazônia, né? Então, essas chuvas pontuais, como aconteceu no sul do estado do Espírito Santo, agora em março, né? Caiu uma grande tempestade, uma grande enchente, né? Em alguns pontos em Minas Gerais também, e no Rio de Janeiro também, né? Então, a gente vê que esse fenômeno acontece a cada 100 anos. Então vamos voltar na teoria das hidroplacas. Agora, só isso aí. Alguns políticos, principalmente esquerdistas, tinham que saber que a culpa não é de um político tal, político X, porque não investiu nisso, porque é um fenômeno previsto e que aconteceu que era previsto. Que coisa. É um fenômeno de cada 100 anos. É um ciclo, né? Tudo é ciclo, né? Então imagine que a teoria fala o seguinte, assim: os raios cósmicos entram na atmosfera, estimula os vulcões, né, o magma que esquentou o basalto ferveu a água que tem entre o basalto e o granito, e a água rasgou o granito, né, que deve ter dado
subida aqui. Esse granito que o senhor disse seriam as placas tectônicas? É onde estão as placas tectônicas. Certo. Nós moramos em cima do granito. Nós, humanos, moramos em cima do granito. Quando o senhor falar granito, placa tectônica. Placa tectônica. Certo, granito. Então, rasgou o granito, subiu aqui uma água com 20 quilômetros aqui na atmosfera e fez chover 40 dias e 40 noites. Né? Mas só que o dilúvio durou 375 dias. Poxa vida, que bom ouvir isso Né? de um cientista, de um pastor que, olha... Então, Eita. quando tinha a Pangeia, não chovia na Terra, você tinha um sereno na Terra. Era um sereno. Né? Que se fala Quando- na Bíblia um orvalho. Um orvalho. Quando rompeu, que foi na pancada, que eu penso que é assim, foi na pancada, né? Que foi de uma vez, elástica. Não foi plástica, foi elástica. Ah, Imagina, vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui na América do Sul. Né? ah. A América do Sul afastou da África, na pancada. Né? A América do Sul encostou na falha geológica do Pacífico. E a Cordilheira dos Andes, ela foi amarrotando, assim, é interessante. Eu pude ir lá na Cordilheira dos Andes estudar isso. As montanhas são uma do lado da outra, como se fosse uma sanfona, assim, né? Olha. É uma sanfona, né, Calão? Aí veio uma planície, um planalto, né? E por causa do atrito deu uma montanha menor. Né? No Paraná a gente chama de Serra do Mar, São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Bahia, Chapada da Diamantina, no Pernambuco, na Paraíba, Serra da Borborema. Nessa montanha menor, por causa do atrito, o mar foi junto. Quando o mar voltou, ele saiu rasgando a terra. Meu Deus. E aterrou, formou a plataforma continental brasileira. Foi aterrada, né? Então, assim, o estado do Rio de Janeiro é um mar de morros, né? O Espírito Santo é um mar de morro, o leste de Minas Gerais, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar. Formou Nossa. a bacia continental brasileira. Então, do Paraná até o Amapá tem petróleo. Agora, peraí, quando Porque o senhor é diz material aterrou o mar, porque tinha um mar naquela terra. Não, o mar não estava junto, o mar não voltou. Certo. Né? E quem criou o limite no mar? Não foi Jeremias 25:5? Deus criou o limite no mar. Colocou limite na terra. Meu Né? Deus. Então, formou esse limite na terra. Né? Então, a terra foi... esse aterro formou... Esse material orgânico que foi enterrado formou o petróleo que foi enterrado. Né? Já tinha... E podia ter mais petróleo lá, ou de outras... mais para trás, né? Porque quando Noé construiu a arca, ele passou betume na arca. Betume, Né? é Que era o verdade, petróleo, é né? é verdade. Aflorava na terra, né? Nossa, Né? nunca Então, tinha pensado nisso. esse material enterrado, então, a gente tem esse petróleo que nós temos no Brasil. Né? E é muito interessante também que quando cresceu a floresta amazônica e a floresta do norte da Argentina, do leste do Paraguai, essa floresta do leste do Paraguai e do norte da Argentina, ela veio pelo litoral brasileiro, né? Veio pelo sul do Brasil e foi até o Espírito Santo, no Rio Doce. E a floresta da Amazônia, ela veio pelo litoral brasileiro e foi até a foz do Rio Doce. Oi. Porque ali no Rio Doce, no sudeste do Brasil, é o encontro das grandes correntes brasileiras. Né? Uma corrente Flaucan, que vem da Antártica, vem pela Patagônia, pelo Uruguai, pelo sul do Brasil, e vem até o Rio Doce. É a corrente de água fria. Então, essas praias são tudo água gelada. Olha. Né? E a corrente da Namíbia, que está no sul da África, que é a corrente de água quente, que ela vem até o Rio Grande do Norte, e do Rio Grande do Norte, parte dela vai para o Golfo do México, né? E parte dela dessa costa brasileira até o Rio Doce. Por isso que essas duas florestas também encontraram ali, por causa das correntes marítimas, por causa dos ventos, né, que vêm da formação dos ventos. Né? Então, quando você quebrou a Pangeia, que formou as grandes cadeias montanhosas brasileiras, do mundo, né? Os Andes na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes, o confronto da Europa com a Ásia, né? A Índia era do lado da África, ela sobe e dá bate no continente asiático e cresce o Himalaia, todo o Himalaia, né? E também aí desce a Austrália, que estava do lado da Índia, desce a Austrália com a Nova Zelândia e forma as montanhas azuis da Austrália, né? E a África, por ter
se amarrotar do leste da África no Oceano Índico, aí você tem assim, as montanhas da Etiópia, as montanhas da Tanzânia, as montanhas do Quênia e a montanha do Moçambique. Né? As montanhas do leste da África. Então, todas essas montanhas, os ventos começaram a funcionar. Então, quando você funcionou o vento, aí você tem evaporação oceânica, aí você tem nuvem. Aí o oceano forma nuvem e faz chover no continente. Então, quem é responsável pela chuva é os oceanos, o Sol e os oceanos. Nossa. O Sol faz os oceanos evaporar, então faz chover no continente. Meu Deus. Ainda sobre o dilúvio, essa questão do dilúvio, vi também uma defesa, porque se foi muita água, para onde foi toda essa água? Poderia-se dizer as águas das geleiras são as águas do dilúvio? Não. Não. Se você tem essa água que extravasou, e como a terra amarrotou, cresceu grandes montanhas, o mar é a água do dilúvio. Grande parte do mar, que o mar subiu, o nível dele... Então subiu muito. Subiu muito. Né? São as águas do dilúvio. A água do dilúvio está muito mais. Eu posso ir ali na beira do mar, na Atlântica, aqui no Brasil, colocar meu pé lá e falar assim, estou pisando na água do dilúvio. E o que causou as geleiras? Né? Que tem... Pois é. Por exemplo, assim, por que chama Groenlândia? Terra verde. Terra verde. Terra verde. Hoje é um gelo. É um bloco de gelo, né? A Groenlândia, né? Então, assim, o que aconteceu como você está nos pontos, nos polos, a formação dessa região, todas geleiras, porque você tem menos luminosidade, você tem menos rotação, né? Você tem menos energia solar ali naquele local, então você tem muito mais geleiras nesses pontos. Mas é um acúmulo de água absurdo, porque me explica uma coisa, pastor. Se toda essa geleira derreteu em um grande impacto, o que aconteceria com a Terra? Derreteu tudo. Não daria. Não vai acontecer, mas só uma... Não daria muito mais. Né? Mas como Deus falou que Ele colocou limite no mar, né? Eu coloquei limite no mar. Pode vir a onda, pode vir as grandes ondas, o tsunami. Agora uma resposta pela ciência. O que aconteceria? Né? Justamente não daria todas as regiões litorâneas do mundo inteiro. Acabaria o mundo? Não Não acabaria o vou dizer mundo. acabaria, mas grande parte dos continentes ficariam debaixo d'água. Dos litorais, principalmente. seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe. Mas o que acontece? Como é importante a gente ter os polos, ter as geleiras, né? Porque o ar frio, ele expulsiona a massa de ar frio que entra dentro chega na região tropical da Terra, é que faz mover também a formação de nuvem, né? Para a formação das chuvas. Tá. Né? Elas são importantíssimas. O senhor acha que parte dessas geleiras tem algum mistério? Por exemplo, observando o livro de Enoque, que onde se guardaram os anjos, que tem uma teoria em cima disso, né? E, por exemplo, a gente vê, eu não vou ir tanto para a parte daqueles extremistas, não são Illuminatis, né? A teoria da conspiração. Ao ponto de falar assim que a NASA não permite a entrada porque tem coisas ali. O que o senhor entende? Eu não entendo. Não entende, né? Mas será que tem algum viés de uma possibilidade disso? Nunca me atinei para essas... Espiritualmente não tem, porque o livro de Enoque é um livro apócrifo para nós, né? Porque ele fala dos anjos, e aí vem aquela especulação bem, teoria conspiração, né? Pessoas flutuam, tal, a NASA não permite. E aí dizem também, me diga se isso tem alguma coisa a ver, pastor, que atrás dessas geleiras tem verde, não tem como, né? Você está numa latitude muito grande, né? Muito alta, então você tem formação de gelo mesmo, você não vai ter formação de outras vegetações. Agora, antes dessa formação de gelo, ou sempre foi, na existência, sempre foi, existe uma possibilidade de ter sido lugares bonitos, paraísos, verdes? Talvez na Pangeia, né? Você tinha uma certa formação, talvez provavelmente poderia ter menos gelos, né? Porque até então, assim, quantos anos viveu Adão na eternidade? Eu não sei. Porque tem essa questão, Adão na eternidade, Né? Então foi dado a Adão para conhecer toda a terra. Ele andou toda a terra, porque era a Pangeia. Deu nome às plantas e aos animais. Né?
Agora, quanto tempo ele viveu na eternidade, eu não sei. Nós só sabemos que quando ele caiu para cá, tem 5.784 anos, que é a idade de Israel, né? Certo. Aí, muitas pessoas falam de bilhões de anos. O senhor acredita também a Terra bilhões de anos? Não, a Terra pode ter bilhões de anos, mas o que nós conhecemos só é os 6.000 anos, né? É, o momento da Terra sem forma e vazia. Né? Aí é outra teoria, né? Outra Tá. conotação. Né? Eu vou trazendo umas coisas que são dúvidas minhas, que vai ser dúvida de muita gente. Uma outra coisa, deixa eu abrir a tela aqui, pastor. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Deixa eu me raciocinar aqui. Eu falei dessa questão. Eu tenho uma Bíblia, não sei se você ouviu falar, a Bíblia Dake. É a família Dake que defende a questão do que tinham dinossauros na Terra e que eles explicam que quando Satanás foi jogado na Terra, que seria como se fosse a teoria do Big Bang, da explosão e a extinção dos dinossauros e tal. O que o senhor descreve corretamente sobre isso? Sobre esse acontecimento ou é apenas uma teoria qualquer? Porque isso foi parar na Bíblia, né? Bíblia Dake. A partir do momento que Deus criou os répteis, ele criou os dinossauros. O senhor acredita, então o senhor defende a existência dos dinossauros, Sim, certo? sempre existiu. Né? Mas do jeito que se Agora, conta, paleolítico, neolítico, homem... são teorias. Né? São teorias, né? Então, assim, os dinossauros sempre existiram. Agora, no dilúvio, muitos morreram. Né? Porque Jó, ele fala que ele vivia com Biamonte. Né? Então, Biamonte podia ser um dinossauro. É verdade. Né? Então, assim, esses animais realmente vieram na Terra. Agora, qual que era a cor da pele deles? A gente só conhece os ossos. Tudo é teoria, né? Assim, os detalhes da cor de pele, a formação deles, né? Então, muitas teorias, né? Então, ainda se perdeu muito porque eles realmente desapareceram. Eu penso que muitos morreram por causa do dilúvio. Mas nada a ver essa questão de Satanás ter sido jogado na Terra, de que ele destruiu tudo. Eu já li muitas teorias que falam que quando Satanás caiu, a Terra também foi destruída, né? Você ficou sem forma e vazia e que os dinossauros morreram nesse período aí. Também ouvi falar disso. Agora, pastor, uma outra questão. O senhor tem a ciência que um certo ponto defende o evolucionismo, mas nós temos a ciência também que defende o criacionismo. E o senhor vem isso fortificado na questão da fé. Fala pra gente desses dois lados, o criacionismo e o evolucionismo, ao que o senhor conhece e a fé que o senhor expressa. Pois é, a gente tem uma relação muito interessante. Nós temos Gênesis, que Deus criou. Deus formou todas as coisas, né? E quando veio a evolução, veio muito depois, 1800. Né? A evolução é de 1800 para cá. Não tinha até... Se conta a história a partir daí, né? Conta a história a partir daí. Né? Então, quem mais comprou as teses de Darwin foram os cristãos. Os cristãos que mais propagou as teses de Darwin. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma tese de Darwin, você tem as teses da Escola de Geologia do norte da Alemanha, de Klaus Zeferin, que foi a primeira escola de geologia do mundo, e de lá saiu todas as escolas de geologia do mundo inteiro, e de lá saiu toda essa formação, falando do evolucionismo, porque juntar as duas coisas, né, a geologia com a criação, com a questão do evolucionismo, né, de animais, de plantas, juntar as duas questões e partiu para aí, né, os milhões de anos, eu penso que sim. Né? Então, assim, mas o criacionismo, não, Deus criou. Né? Então, eu penso que a gente parte do ponto da ciência e fé. Certo. Né? Então, como Deus criou os luminares, né, para governar o dia e para governar a noite, para sinais, estações e anos. Né? Então, se criou para sinais, estações e anos, então esses luminares governam toda a Terra. Então, se o Sol, como ele brilha e faz os oceanos evaporar, então vai jogar evaporação de água nos continentes para formar a chuva. Né? Você vê, os ventos alísios,
eles são do hemisfério norte, do hemisfério norte eles são da América para a Europa. Tá? Em 1800, os vulcões da Islândia jogaram tanta cinza na atmosfera. Lá na Islândia tem 200 vulcões ativos. Nossa. Né? Então jogaram tanta cinza na Europa que os europeus saíram de lá, eles passaram fome. O Dom João VI veio com 15 mil pessoas embora para o Brasil. Nossa. Foi por causa da fome, não foi por causa de Napoleão. Né? Os italianos, os alemães vieram morar na América do Sul, vieram morar no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Né? Os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Né? Então houve essa rota migratória de todos os povos do continente, principalmente o continente europeu. Né? Então realmente assim, os ventos alisos fizeram isso com a Europa. Agora a pessoa, a Islândia, eu tive lá agora em 2019 estudando os vulcões lá na Islândia. Então imagine agora, eles têm uma percepção que esses anos agora, de 2024, 2025, os vulcões deles podem entrar em erupção novamente. Nossa. Aí joga muita cinza na Europa e aí o europeu vai para onde? Vai ter que fugir de novo e para onde? Né? Então, como se fosse uma coisa assim, né? Então você imagina assim. Agora aqui na América do no hemisfério sul, os ventos alisos são da África para a América do Sul. Né? Então a Universidade de Maryland, do leste americano, ela estuda, tem 50 anos que ela estuda as chuvas na Amazônia, na floresta amazônica, do continente sul-americano, não é a questão brasileira, né? Brasil, Goiânia, né? Venezuela, Colômbia, né? E toda essa Peru, Bolívia, né? Equador. Então você imagina assim, estima-se que sai do deserto do Saara 187 milhões de toneladas de poeira no mês de maio agora. Nossa. Né? Atravessa o Oceano Atlântico e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de poeira. Desses 23 milhões de toneladas, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. Mas quem joga água na Amazônia para manter a Amazônia viva? O Oceano Atlântico, porque os ventos alisos são da África para a América. Então quem joga água na Amazônia é o Oceano Atlântico, que faz chover na Amazônia. Né? Então, assim, é esse Deus que fez isso aí. Sim, isso que eu ia falar. Que cuida do seu coração e do meu também. E que isso funciona tão perfeitamente que para eles é uma obra, sei lá, do acaso, de qualquer coisa, mas não reconhecem Aí você vê os pluviômetros de Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, os pluviômetros têm cloreto de sódio, tem sal. A água tem sal. De onde que vem esse sal? Do Oceano Atlântico, que atravessa toda a Amazônia brasileira e cai lá em Tabatinga. Nossa. Né? Pastor, o senhor me perdoa eu diversificar tantas perguntas diferentes, mas não é sempre que a gente pode ter um contato com uma pessoa como o senhor, de tão amplo conhecimento, que nos traz segurança ao que a Bíblia nos diz, né? Uma outra questão também. O que nós temos no meio da terra? Porque eu vi uma matéria uma certa vez que eles estavam escavando e já estava há anos aquela perfuração que chegou no ponto que não conseguia mais, devido ao calor, magma, não conseguia mais perfurar. O que o senhor entende que nós temos aí de misterioso no meio da terra, que não foi alcançado? Nós temos o magma, porque se tem vida na Terra, para manter a temperatura sobre a superfície da Terra, é o magma. Né? O magma que mantém a vida na Terra. O que é esse magma? O vulcão, os vulcões. Né? O magma, sabe? Nós temos 1.500 vulcões na Terra. Certo. Né? Então, a algum ponto, vão saindo todo 1.500 no total? No total. 1.500 vulcões. Então, quando a gente tem um sol normal, que as manchas solares estão funcionando, então, como eu falei que eles freiam os vulcões, então a gente tem assim em torno de 20, 25 vulcões em atividade por semana na Terra, a cada 7 dias. Né? Cada 7 dias. Quando a gente tem um mínimo solar, a gente passa a ter 50 vulcões ativos na Terra. Essa semana nós estamos com 52 vulcões ativos na Terra. Né? Então, eu falei com você que a nossa geração foi premiada, né? Nossa! Estamos vivendo aí o mínimo solar. Então, realmente, assim, essa atividade vulcânica, essa atividade do magma vulcânico é que mantém a vida na crosta terrestre. Então, quer dizer, é importante isso acontecer? Muito, muito importante. Né? Para ter vida na crosta terrestre. Né? Então, você vê assim, a atmosfera, a gente tem 71% da atmosfera, 70% da atmosfera é nitrogênio. Né? Então, você vê assim, você pode molhar uma grama
você pode molhar uma grama os meses de junho, maio, junho, julho, agosto, setembro, na época da seca, ela vai ficar com o verde assim meio desbotado, né? Por causa da temperatura não estar muito alta e tal. Agora, quando começar a chover em outubro e novembro, aqui estou puxando a sardinha para o nosso lado da América do Sul, né? Então, os raios das nuvens são quem mais inocula nitrogênio no solo. Aí quando começa a chover em outubro, novembro, a grama fica verde, verde. Você vai andando de carro na estrada, as florestas lá nos fundos, assim, parece que as árvores são até azuladas, né? Por causa do teor de nitrogênio. O nitrogênio é o mineral mais abundante nos vegetais. Nossa. 28% da atmosfera, 22% da atmosfera são oxigênio. Porque a vida entre 18% e 22% é que tem vida na Terra, por causa do oxigênio. O oxigênio ele é importantíssimo para qualquer vida, para os vegetais, para os animais, né, que tem. E quem mais lança oxigênio na atmosfera são as algas marítimas. 71% da superfície são oceanos. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. E 0,04% é gás carbono, que é o gás da vida, que é o gás que vai gerar a fotossíntese, vai gerar comida, alimentação. Fotossíntese. Eu aprendi na escola, até um certo ponto eu não conheço, doutor. Até um certo ponto do mar, a fotossíntese, a importância que tinha vida. Se descobriu lugares do mar que não tem luz e tem seres viventes ali, apesar de parecer uma pedra. O que é isso e por que se chegou a essa descoberta de tantos anos que a gente aprendeu sobre a fotossíntese e mudou isso? O que... Não, é que eles sobrevivem de outras, eles formam outras energias, né? O antigo ATP, né? Antigo não, é a adenosina trifosfato, que é a energia da vida, né? Que as mitocôndrias produzem essa energia, né? Que estão nas células, né? Então, esses seres vivos lá, eles têm mitocôndria também, eles produzem ATP, né, adenosina trifosfato, né, para produzir energia, para eles poderem sobreviver nessas camadas mais profundas dos oceanos. E quer dizer, isso é até onde o homem chegou. E o senhor acha que muito abaixo do que o homem, não sei se vai chegar, existiria vida também? Já tentaram aí com alguns robôs aí descer a camadas abissais aí dos oceanos. E sabemos que as fossas marianas lá na Filipinas, ela tem 11 quilômetros, né, de profundidade, né? Eu vejo, sabe, pastor, é tão grande as coisas de Deus que a gente tem como se diz, um espaço infinito e nós temos um mar infinito também. Sim. E uma terra infinita que a gente não sabe como se chegar até isso, né? Nos últimos 5.000 anos da história do ser humano, da história econômica do ser humano da Terra, né? Depois, após dilúvio, né? Nós tiramos da superfície da Terra 54% da superfície da Terra. Nós modificamos isso aí, né? E 46% da superfície da Terra ainda é intacta, ninguém mexeu. Né? 80% da Amazônia está viva, está intacta. Quantos por cento que está intacta? 46%. Nossa. Né? Então você tem as florestas ainda lá do norte do Canadá, você tem o Alasca, você tem a região siberiana, você tem a região nórdica da Europa, né? Noruega, Finlândia, né? Dinamarca, Suécia. Você tem as florestas do Congo, no centro da África. Né? Nós temos as florestas da Malásia, da Filipinas, da Indonésia, da Oceania. Né? Ainda estão vivas. Né? O ser humano não derrubou tudo. Né? Então, o ser humano está aí. 46% ainda está intacto. O que nós mexemos foi 54%. Que realmente, nesses 6.000 anos, os últimos 6.000 anos da história do homem, da vida nova econômica da Terra, é que ele mexeu e modificou a superfície da Terra. Talvez muitas teorias ficam falando que são esses 54% que tirou é que está movimentando essa mudança climática que nós estamos vivendo na Terra. Nossa, pastor, para nós irmos à parte final, me desculpa, mas são muitas dúvidas que a gente tem, né? O senhor acredita em vida fora da nossa Terra, todo esse imenso espaço que tem? O senhor acredita em ter vida em outros lugares? É uma questão também, assim, é bem complicado, né? Assim, mas Paulo fala em Coríntios, né, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, né, e nem jamais penetrou no coração do ser humano,
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, essa é uma palavra muito viva, né? Então, assim, Deus deu a terra para o homem morar, né? Então, nós estamos aqui, né? A duração das nossas vidas é 70, no máximo 80 anos, Salmo 90, 10, né? Fala, né? É lógico que antes do dilúvio as pessoas viviam 600 anos, né? E podia falar assim, quando um lá morreu com 200 anos, o menino morreu com 200 anos, né? Nossa. Então, podia usar essa expressão, né? Assim, né? Na superfície da Terra, porque antes, como você só tinha um sereno, então você tinha menos vírus, menos bactéria, menos fungo, o desenvolvimento deles eram muito menores, né? Então, hoje, como você tem mais umidade relativa do ar, a umidade relativa alta, então as bactérias, os fungos, os vírus cresceram muito, desenvolveram muito, né? E o ser humano passou por muitas doenças, né? Mas, do mesmo modo, foi através do fungo que nós descobrimos antibióticos, descobrimos a penicilina, né? Então, para combater... A gripe já foi uma pandemia, né? Já foi uma pandemia, né? Agora, é interessante que toda vez que a gente tem um mínimo solar, coincidência ou não, né? A gente tem uma grande pandemia na Terra. Em 1320 tivemos um mínimo solar, tivemos a peste bubônica. Né? Em 1917 tivemos um mínimo solar, tivemos a gripe espanhola. Né? Em 2019 começou o mínimo solar, tivemos o coronavírus. Né? O que seria esse mínimo solar que o senhor fala, para a gente entender assim? Menos manchas solares, né? E o Sol tem menos atividades sobre a superfície da Terra. Nossa! É onde se instalou essas pandemias. Se é ou não, até então é uma teoria, né? Se estão casando, alguma coisa está acontecendo. Isso não vai impedir, se esse mínimo solar agora vai durar até 2053, se a gente pode vir outra pandemia sobre a superfície da Terra, outra maneira que eles vão falar assim, fica em casa, né? De novo, né? No Brasil está sendo forjada a dengue aí, que vai estar vindo, mas... É bem complicado isso. Mas é uma questão, tem que ser como é uma questão global, né? Bem global mesmo, como foi o coronavírus. Né? Que é uma pandemia mesmo. É uma pandemia. O meu pastor, inclusive, eu vi um cristão, um grande arqueólogo, né? Ele, em uma das teses, né? Ele dizendo que cada planeta tinha um Éden. Que cada planeta que existia, comprovado que existia um Éden, que teve uma destruição... E a Terra é o último lugar a ser visto, porque os outros todos foram destruídos. Aí já é um absurdo acreditar numa coisa como essa, né? E é um grande homem, assim, mas... Enfim. Por que o senhor estudou 93 bacias hidrográficas em 60 países? O que despertou o senhor a tantos e uma certa dificuldade, porque são 60 países. É um chamado. Meu Deus! Né? Quando eu formei para agronomia, eu passei no mestrado de doenças de plantas. E eu era apaixonado queria ficar num laboratório para dar aula nessa área. Então. E na universidade nós éramos 7 estudantes e nós gostávamos de orar. Uia. E quando eu comecei o mestrado, estava iniciando a minha tese, foi um pastor lá orar para nós, alguém levou lá. Nesse dia levou um pastor, e o pastor acabou orando para cada um, e quando ele foi orar por mim, Deus o tomou e falou comigo assim, mandei eu tu fazer este concurso, eu te coloquei lá para que os homens possam saber que eu sou o Senhor teu Deus. Nossa. Vá estudar os rios, as florestas e os oceanos, e eu te levarei por toda a terra. Meu Deus. Eu abandonei o mestrado, fui fazer... O senhor abandonou qual mestrado? De fitopatologia, de doenças de plantas. Fui fazer após a tese em engenharia sanitária e ambiental. Foi minha primeira tese, foi a bacia hidrográfica do Rio Doce. É um rio que eu, como governador Valadares, o Rio Doce passa lá. Né? E dali, então, daquela tese, veio os franceses aqui no Brasil, um programa de cooperação França-Brasil. Eles me levaram para a França para estudar 6 bacias hidrográficas da França. E assim, eu fui estudando, sempre convites, né? E fui estudar o rio Eufrates, o rio Tigre, fui estudar o rio Nilo na Etiópia, no Sudão, no Egito. O Eufrates e o Tigre eu fui estudar na Turquia, na Síria, no Iraque. Eu estudei o rio Jordão, né? nas nascentes dele, no Monte Hermon, e desci até o Mar Morto, né? No Líbano, na Jordânia. Estudei uma falha geológica, comecei na Armênia,
atravessei a Turquia, a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel, o Egito, a Arábia Saudita, pulei a Eritreia por guerra civil e cheguei na Etiópia. Né? Nossa. Então, assim, e isso fez eu vibrar e conhecer mais. Ô, pastor, mas o senhor ouviu a voz profética, o senhor mudou tudo, o plano, a rota do senhor mediante o que aquele homem falou da parte de Deus. Quando você vai na escola, você aprende ABCD, não é assim? Mas quando você ouve o Espírito Santo, é obedecer, né? Mas o senhor obedeceu mesmo, pastor, mudou totalmente a rota. E essa formação do senhor é hidrogeologista? Hidrogeologista. Então você passa, eu passei a estudar esses rios, né? Eu pude atravessar todas essas montanhas da Terra, essas grandes cordilheiras da Terra pessoalmente, né? Os Alpes, o Himalaia, as montanhas azuis da Austrália, as montanhas da Etiópia, a cordilheira dos Andes, né? As montanhas rochosas. Né? Então eu pude atravessar todas essas montanhas para poder entender o clima e as nascentes desses rios, né? Sempre procurei viajar da nascente do rio até a foz dele, até o mar, né? Então, imagine assim, a Europa tem 50 grandes rios, 5 são despoluídos. Né? Você tem o Sena, na França, né, que tem 120 anos que eles estão despoluindo ele. Tem o Tamisa, na Inglaterra, que tem 150 anos que eles estão despoluindo ele. Nossa! Né? Você tem o rio Usk, no país de Gales. É um rio pequeno, mas assim, é um rio despoluído. Você tem o rio Tai, na Escócia, que é um rio onde você tem a truta arco-íris. É uma truta que ela vai navegando e aqui embaixo dela aqui vai ficando assim azul, lilás, amarelo, roxo, né? Ela vai navegando e vai ficando, né? Aí você tem assim o rio Teno na Finlândia e na Noruega, né? É uma grande bacia que hoje a população está com a idade média de 80 anos. Então os jovens saíram de lá, foram para Helsinki, para Oslo, para Copenhague, para Londres, né? E não voltaram, né? Então o pessoal perdeu o vigor físico de trabalhar, deixaram a floresta crescer. Né? Hoje eles ganham a floresta em pé, lá no Rio Teno, né? O governo paga o crédito carbono. Né? As casas deles, eles diminuíram o pasto, criaram um estábulo com 8, 10 vaquinhas, e vende o queijo, vende os produtos do leite, né? Que eles não perderam o vigor físico, para não perder o vigor físico de trabalhar. O rio Teno é o rio que mais produz salmão do Oceano Atlântico. Nossa. Por causa do basalto que tem lá. Né? Então você vê assim, o rio Teno, ele no dia 15 de junho a 15 de agosto abre a temporada de pesca, de salto e pesca de linha. Né? Olha. O ano passado teve uma licença, foi 9.000 pescadores. Nossa. Né? Então, assim, a licença para 9.000 pessoas. Aí as casas dos produtores rurais hoje viraram pousadas, os quartos viraram pousadas, né? Ponto turístico. Virou ponto turístico. Então, eles ganham um pouco do recurso financeiro dessas condições que eles têm, das vacas, do queijo, da moradia, do aluguel das casas, dos quartos, da floresta em pé. Né? Então, é uma grande bacia hidrográfica muito interessante. Né? E o rio Jordão, que é um rio assim, sensacional da vida, né? Essa trinca que eu estudei da Armênia até na Etiópia, quando a trinca abre, que a lava vulcânica vem, e ela tem sílica, ela é pesada. Aí quando ela seca, vira areia. Então o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, tudo é deserto, tudo é areia. Do Monte Hermon até o Mar Morto, a lava vulcânica, quando veio rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, formou o solo mais fértil do mundo árabe. Nossa. Aí quando Deus chamou Moisés, falou, Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Ai. Por que emana leite e mel? Por causa da fertilidade do solo, né? Nossa. Da riqueza mineralógica do solo, do basalto que tem lá em Israel. E do mesmo modo, esse basalto aconteceu na Etiópia. Né? Quando o lago Tana, lá na Etiópia, ele tem 180 quilômetros, lá nas montanhas do norte da Etiópia, e o desaguar do lago Tana forma o rio Nilo, o Nilo Azul. 50 quilômetros depois, ele vai escavando uma rocha vulcânica, um basalto, e fez um cânion de 600 metros de profundidade, 4 quilômetros de largura e 700 quilômetros de extensão. Toda essa terra que foi arrancada de cima da montanha da Etiópia, ela foi depositada no Nilo ao longo do Sudão e do Egito até o delta, até o mar Mediterrâneo.
Meu Deus. Por que Deus fez isso aí com o Nilo? Para ajudar José a plantar nas margens do Nilo. Né? E quando José plantou e cultivou a terra durante 7 anos para produzir alimento para toda aquela geração da época dele, para todo aquele povo daquela época. Né? Meu Deus. Então, e até hoje os egípcios exploram essa terra, né? Apesar das barragens não estão deixando mais esse adubo chegar natural lá. E foi muito interessante, porque o mesmo solo que eu encontrei na Etiópia, 3.600 quilômetros para baixo, próximo a Alexandria, foi a mesma terra que eu encontrei. Ai. Né? Então, o Nilo levou esse solo durante milhares de anos para o Egito e depositou lá nas planícies do delta do Nilo. Meu né? Deus. Então, é esse Deus que nós cremos. Esse Deus que faz essas maravilhas, que promove isso na terra, é que nós acreditamos. Perfeito, tão organizado, né? Tão organizado. Né? Pastor, a última pergunta. O senhor, como hidrogeologista e pastor, o que o senhor tem a dizer do fenômeno que acontece hoje no Mar Morto? Que a gente lembra da profecia de Ezequiel, que diz que esse mar teria vida, e aqueles bolanes que estão aparecendo, as tâmaras que foram sendo cultivadas ao redor do Mar Morto. O que o senhor explica para nós sobre isso? O Mar Morto, como eu falei que formou um solo muito fértil em Israel, então o Rio Jordão, ele vai escavando e vai passando sobre a rocha do fundo dele e vai depositando esses minerais que foram depositados e formou o Mar Morto. Né? A água ali não tem saída para lugar nenhum. Então só houve depósito de potássio, de manganês, cálcio. E é muito interessante, então formou esses sais, né? Formou os sais que formou o Mar Morto. Só um minutinho, o senhor não cruza também porque ali foi a terra que era um lugar bom e aquele enxofre que caiu do céu na época de Ló? Não, ali não. O enxofre que caiu do céu foi a trinca, a falha geológica. O Sodoma e Gomorra era em cima da falha geológica. Então, quando a trinca abriu, a lava vulcânica saiu o enxofre. Então, por isso que ele veio do céu. Ele veio do solo, né? E caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Hoje você vai lá onde que é Sodoma, tem as paredes do arenito lá, da areia lá, você cava assim, você acha umas bolas assim, mais ou menos, você quebra lá no meio com a faca assim, é amarela. E lá um o senhor foi também? É um enxofre. Quando eu estudei o Jordão, eu fui lá estudar isso lá. Né? Então, então, formou isso aí. Então, o que aconteceu? Nos últimos 75 anos da criação do Estado de Israel, usou-se muita água do Rio Jordão para abastecimento público, para irrigação, né, da agricultura no norte de Israel, ali na região da Galileia também. Né? Tirou muita água do Lago Tiberíades, que é um lago de água doce. Né? Então, aí o Mar Morto, ele recuou 25 quilômetros. Isso agora? Não, nesses últimos 75 anos. Tá. Que foi usando a água, a água foi diminuindo do Rio Jordão e diminuiu do Mar Morto também. Então houve um recuo de 25 quilômetros. E esse fundo aqui do Mar Morto é uma região calcária. Do lado da Jordânia, o Mar Morto termina nas montanhas. As montanhas terminam. O Mar Morto bate aqui na aba das montanhas. Do lado do Israel é uma planície, antes de chegar nas montanhas da Judéia. Né? Então, quando chove aqui nas montanhas da Judéia, a água infiltra no solo, na montanha, e vai por debaixo do calcário, da região calcária. E quando a água encontra com cálcio, ela aglutina o cálcio. Então, ela cria uma caverna. Nossa. Criou uma caverna. Você tem a superfície aqui, e aqui criou uma caverna. Uma caverna. Passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, que passou agora, 70 anos. Aí essa tampa da caverna aqui foi afinando até ela romper. Então ali dentro daquele buraco, a água que está ali dentro, ela é calcária. Ela tem pH 10, pH 12. Nossa, um pH maravilhoso. Altíssimo. Aí as aves vêm com as ovas de peixe nas asas dele. Aí quando ela pousa ali, as ovas saem e os peixes conseguem viver naquela água. Ai, meu Deus, olha.
Deus também nisso. Então as plantas conseguem viver. Nossa. Mas só que o Mar Morto tem mais de 35% de sal. De sal, é. Então aqui você tem só essa formação ali. Ainda não é a água de Ezequiel que vai purificar a água. Ainda do não, Mar Morto. né? Não é. Então, assim, Então esses bolanes ainda não são as águas. não são as águas. É um fenômeno local. É um fenômeno local do lado de Israel. Mas é parte do fenômeno isso? Não é. Ah. O que eu penso que pode acontecer daqui para frente, né? Ou Israel vai tirar água, igual hoje está tirando água do Mediterrâneo, tirando sal da água e levando para o Mar da Galileia, para o Lago Tiberíades. Tem 2 plantas de dessalização que foi inaugurada agora em dezembro de 2022. Né? Que é engraçado que o Mar da Galileia não é o mar, né? É um lago de É um água lago, doce. é. Então eles aumentaram a lâmina d'água mais ou menos assim de 25, 30 centímetros de lâmina d'água do Mar da Galileia e vende 55 milhões de litros, 55 milhões de metros cúbicos de água para a Jordânia todos os anos. Nossa. Sustenta a Jordânia. Uia. Né? Então a água que está tirando do mar Mediterrâneo, dessalinizando e jogando no mar no Lago Tiberíades. Né? Ou eles vão fazer um acordo com a Jordânia e buscar a água do Mar Vermelho para subir a água do Mar Morto, ou vai tirar a água do mar do Mar Mediterrâneo e levar para o Mar Morto. Porque o Mar Morto está 425 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Entendeu? Então, assim, aí sim, essa água vai ser menos salgada. Aí por isso que a palavra fala assim, os peixes do grande mar vão viver nas águas do Mar Morto. Entendeu? Então pode ser uma transposição de água que pode haver ali, porque o Mar Morto está enxugando, eles podem querer aumentar aquela água ali do fluxo daquela região ali. Meu Deus. É isso que está acontecendo lá. Pastor, queremos agradecer o senhor não podia deixar de passar por aqui para deixar para nós esse histórico do senhor, meu Deus, que dedicação para estudar tudo isso e trazer para nossa parte do cristianismo, da fé, do profético, né? E que a gente consegue compreender toda essa questão tão complexa que a ciência abraçou e que a gente foi distanciado ou distanciou-se, né, disso, mas através de pessoas como o senhor a gente se aproxima e vê o Deus Criador, poderoso, ordenando toda a natureza a funcionar do modo que Ele quer, como a Bíblia diz. A gente fica muito agradecido por esse momento que está registrado aqui na Escola do Cordeiro. E eu queria deixar o senhor para as considerações finais aí. Eu gosto muito de uma palavra que tem lá em Jó 14:9, né, que ele fala assim, há esperança para a árvore cortada. Nossa. Mesmo que na terra apodreça a sua raiz, ao cheiro das águas, brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Que a nossa geração, ela possa ser a geração do conhecimento. Mas possamos ter um conhecimento dentro da palavra de Deus para produzir frutos, né? Produzir vida. Né? E nós precisamos ter vida na palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, eu. Né? O artigo é definido, o caminho. Né? Então é essa esperança, né? Essa geração nova, a gente possa transmitir para essa geração nova que tem uma grande esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Glória Ele é a o Deus. caminho para nós morarmos na glória com Deus. Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui com Amém. vocês. Pastor, muito obrigado. E nós ficamos assim muito felizes por o senhor estudar tanto, como eu disse, e trazer para nós, porque são as nossas respostas, né? E a alegria da gente ver a Bíblia tão presente na ciência como o senhor demonstrou para nós. Pastor, muito obrigado. Espero sempre que o senhor estiver aqui na escola, passar por aqui para dar um beijo na flor e deixar essa alegria para nós. Muito obrigado. Amém, foi um meu prazer pastor? ter você. Muito obrigado. Pastor, apóstolo, bispo, Pastor. autoridade, olha que benção. E para todos aí, obrigado por estarem conosco. Gente, sensacional. Quantas dúvidas, assim, que não dá para se tirar no dia, nós tiramos aqui, tá? Eu vou pegar o contato do pastor e pegar, o senhor tem Instagram, redes sociais? Não, nada, nem Facebook? Não. Se as pessoas quiserem alguma coisa do senhor, algum contato, como que acha? Não tem. Na Escola do Cordeiro. Tá vendo, gente? É reservado, tá vendo? Pastor, muito obrigado. Jesus abençoe e a bênção é grande. Shalom, shalom, shalom.